Olá, irmãos aqui da Quarta Igreja, que acompanham o nosso canal, e todos que também não são da Quarta, né? Que têm nos acompanhado. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir a esse vídeo. E esse é o primeiro episódio da série aqui no canal, da nova série aqui, Hinos e Canções, onde a gente vai falar um pouquinho da história dos hinos, né? Falar um pouquinho de quem compôs os hinos, essas belíssimas obras musicais que nós temos aí na nossa Inódia, né? Inódia é a história dos hinos, a nossa história musical. E são muitos. A gente, no vídeo de abertura, até disse para vocês nos comentários colocarem lá que hinos vocês queriam que a gente fizesse aqui. E, sendo assim, né, nós vamos fazer o primeiro episódio agora do Hinos e Canções, falando do hino Ao Deus Grandioso, que muita gente conhece pelo refrão, né? Grandioso és tu, aí vamos cantar Grandioso és tu, mas o título é Ao Deus Grandioso. Então, seja muito bem-vindo e vamos lá. Meus queridos, todo mundo tem alguma história com alguma música, seja ela religiosa ou não. Todo mundo tem alguma história com alguma música. E no mundo evangélico, no meio evangélico, é impossível você não conhecer esse hino ao Deus Grandioso. Eu digo a você, minha avó era católica. E eu escutava ela cantando essa canção pela casa, né? Coisas que me vêm à memória. Eu vou ficar olhando aqui para baixo um pouquinho, porque a minha cola está aqui, tá certo? Então, Ao Deus Grandioso, no nosso inário presbiteriano, Novo Canto, que ele é o número 26, certo? 26. É claro que existem várias versões, existem em outros inários também, com algumas diferenças de letras, mas vamos nos ater à história desse hino, como é que ele surgiu, quem foi o seu compositor, ou seus compositores, e como é que ele chegou até nós. E é uma história belíssima, então venham conosco aqui, tá certo? O autor desse hino é um pastor sueco. Ele era um pastor, né, sueco, chamado Carl Gustaf Boberg. Ele viveu de 1859 a 1940, né? Teve aí tempo bom aí de vida, né? Ele chegou a ser membro do parlamento sueco, olha bem, e converteu-se aos 19 anos numa escola bíblica, porque frequentou uma escola bíblica, perdão. Ele ouviu uma pregação de um certo pastor e ficou muito impactado e resolveu voltar naquela igreja para escutar aquele pastor de novo. Olha que fato curioso. No dia que ele voltaria para esse culto, para ouvir de novo esse pastor do quem ele gostou, os amigos disseram, não rapaz, vamos, deixa isso para lá, ou depois você vai. Vamos fazer outra coisa, vamos nos divertir. Ele disse, não, hoje não. Hoje eu vou escutar aquele pregador falar de novo, porque aquele me impactou muito. Resultado, após essa pregação, ele não resistiu à graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Sentiu o peso dos seus pecados, confessou os seus pecados e confessou a Cristo como Senhor. E daí surgiu um novo homem, um novo nascimento do Carl Gustaf Boberg. E aí, 4 anos depois desse evento, ele estava voltando para casa após um culto matutino, né? E o que é que acontece? Caiu uma grande tempestade. Tempestade enorme. O material de onde eu colhi essa pesquisa diz que a tempestade durou 1 hora apenas, né? Olha só, a gente aqui é acostumado com dar uma chuva forte, 5, 20 minutos, passa ali 1 hora de uma tempestade enorme, né? Foram raios, ventos fortes, muito fortes, soprando sobre plantações. Mas o que é que acontece após essa hora de tempestade? Ele também contempla, após a tempestade cessar, o arco-íris resplandecer. Estão anotando? Olha, ele voltava do culto, veio uma tempestade enorme, vento soprando sobre as plantações, e ao terminado da tempestade, o arco-íris resplandece. Ele segue então para casa. O que é que aconteceu quando chegou em casa? Ele morava perto
de um local que é extremamente beneficiado pela natureza criada por Deus. O encontro de um rio com o mar. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele chegou em casa, ele contemplou esse encontro. Exatamente no momento em que o rio estava jogando suas águas para o mar. Mas além disso, além do rio, além desse encontro que ele contemplava com seus olhos, ele também escutava pássaros no bosque próximo ao rio. Ele escutava pássaros cantar, aquele barulho também de água do rio correndo para o mar, naquele encontro estupendo criado por Deus para dar ordem ao curso das águas. E um sino estava tocando na igreja próxima. Por que o sino estava tocando? Porque houvera mais cedo um funeral. E quando havia um funeral antigamente, os sinos da igreja tocavam um pouco mais tempo. Então, vejam que sensações, tudo isso, sensações visuais, sensações auditivas, sensações táteis, né, tal, e até o próprio pensamento, porque o sino estava longe, o arco-íris era só uma visão, né, e diante isso tudo aconteceu num dia, olha mesmo, num dia. E aí, nesse momento, vieram os primeiros versos, porque ele dizia, ele colocou na história que os sinos que eram tocados pareciam estar em harmonia com o canto dos pássaros. Olha mesmo que coisa maravilhosa. E aí foi que nasceu o primeiro verso desse hino. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo de tua mão. Estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. E a partir daí ele vai desenvolvendo o canto. Olha que história estupenda. E aí ele não tentava fazer disso uma canção, uma música. Isso foi escrito inicialmente como um poema. E em sueco, eu não sei falar sueco, mas seria algo como All Story Good. A gente vai colocar aqui na legenda para ficar melhor para vocês perceberem, tá certo? All Story Good. Foi traduzido para o alemão em 1907 e para o russo em 1927. Olha quanto tempo faz. E o que aconteceu para esse hino chegar até nós? Por incrível que pareça, ele foi traduzido para o português antes de ser traduzido para o inglês. Antes de ser traduzido para o inglês, ele foi traduzido por um doutor chamado João Gomes da Rocha, 1861-1947. Ele viveu de 1861 a 1947, todo que viveu vida longa também aí. Esse cara, ele era filho adotivo, sabe de quem? Como diz o locutor, sabe de quem? De Robert Calley e Sarah Calley, os missionários congregacionais que chegaram aqui no Brasil. Foi ele que fez a tradução, ou a primeira versão desse hino para o português. E lembre, Sarah Calley era uma musicista espetacular e ela é compositora de muitos dos hinos que nós temos no nosso inário, no Novo Canto, que em vários inários evangélicos das mais variadas denominações, luterana, batista, assembleia, o nosso presbiteriano, tem muitos hinos da Sarah Calley. E aí esse doutor João Gomes da Rocha foi adotado por esse casal e traduziu para o português essa canção. Traduziu para o português todo esse poema, todo esse hino. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu fico a pensar, será que aquele pastor sueco, o Carl Gustav, ele tinha noção da obra-prima que estava começando a compor com aqueles primeiros versos? Será que ele tinha noção de que um dia nós estaríamos num vídeo da Quarta Igreja de Campina Grande falando desse hino, né? E ainda mais falando de quanta gente foi alcançada ou tem sido alcançada, abençoada com esse hino? Que coisa estupenda. Mas uma coisa é certa, talvez ele não soubesse. Mas duas coisas importantes a gente perceber. Ele sabia quem ele estava exaltando. E Deus sabia o que ia fazer com essa canção. Deus sabia o quanto essa canção ia abençoar muitas e muitas pessoas. E tem abençoado. E nós temos cantado ela a plenos pulmões há muito tempo. E ela é belíssima, que ela vai desde a criação
até a redenção, quando nós estivermos cantando junto com todos os santos, que Deus é grandioso, como nós dizemos no último verso, né? Então cantar eternamente ali. Em cada estrofe vai a obra da redenção sendo conduzida, e sempre cantando. Então minha alma canta a ti, Senhor, então minha alma canta a ti, Senhor, até o dia em que nós estivermos juntos, todos os nossos irmãos de todo tempo, de todo lugar, de toda nação, cantando eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha que bênção. Meus irmãos, esse hino já foi cantado por muita gente famosa. Uma das versões mais estupendas é por Elvis Presley, cantado em inglês. Em inglês é How Truth the Art, acho que é isso aí, não é? Como é grande a tua arte, a tua obra. É uma coisa estupenda esse hino. A gente vai até deixar os links aqui, tá certo? Para outro material que você queira pesquisar, os sites que eu dei uma olhada para a gente preparar esse material, links com versões dessa música, as mais variadas para os irmãos ouvirem, se deliciarem com a obra que Deus permitiu que chegasse até nós e exaltar Ele através da música. Essa é, muito resumidamente, aí a história do hino Grandioso és tu, ao Deus grandioso. Né? Se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente pergunta, que a gente pesquisa, no outro vídeo a gente pode começar até, isso me veio aqui à mente agora, respondendo as perguntas acerca desse aí, tá bom? Se você ainda tem alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E continua pedindo aí outros hinos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, deliciem-se aí com ao Deus grandioso.